Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a aula falando sobre eletromagnetismo clássico 2, tá? Vamos falar exatamente sobre o dipolo elétrico pontiforme e oscilante, tá? Esse tema, né, na verdade, ele é o modelo tratado por Frank Hertz, né, em 1888, né, a partir das suas descobertas, né, da onda, dos seus experimentos, né, da detecção de ondas eletromagnéticas realizadas em 1887. Esse tipo de modelo ele é visto como um modelo de Hertz de 1888. Também algumas bibliografias relatam que esse tipo de problema é um tipo de antena ideal, tá? E é também conhecido como oscilador de Hertz, tá? Então nós vamos aqui tratar algebricamente, né, esse problema do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, tá? Então vamos lá. Então nós sabemos, pessoal, que um dipolo, né, você tem um eixo Z. O dipolo ele é formado por duas cargas de mesmo sinal e de mesmo sinal oposto e de mesmo módulo, tá? E um certo comprimento L. Numa dada direção Z, então esse momento de dipolo é definido como sendo o módulo de uma dessas cargas vezes o seu comprimento L, tá? Essa quantidade P ela é chamada de momento de dipolo. Uma outra vista desse problema, né? Está aqui exatamente o mesmo eixo Z, as cargas menos e mais Q, agora elas estão a uma certa distância D. E exatamente equidistante de uma para outra, né, na metade, ou seja, em D sobre 2, você coloca a origem do teu sistema e você se pergunta qual é o potencial gerado por essas cargas, né, por essa configuração de cargas num dado ponto, numa posição R. Né? E aí você pode se perguntar exatamente isso, né? Qual é o campo, o potencial gerado nesse ponto, a partir da origem aqui, zero, exatamente aqui. Essa distância é D sobre 2, aqui é D sobre 2. Total é D maiúsculo. Tá? Essa inclinação do vetor posição R com o eixo Z eu chamo de inclinação θ. Então, essa distância de cada carga mais que até esse ponto e menos que até esse ponto é R menos R' ou R menos RI, onde RI é a posição das distribuições discretas de carga, né? Então aqui seria uma posição RI mais da carga positiva e RI menos para baixo aqui. Então a posição aqui seria D sobre 2 K-chapéu e aqui seria menos D sobre 2 K-chapéu. Então você se pergunta, né? Nós sabemos que essa distância, né, em R menos R' ou R menos RI, ela vai ser importante para determinar exatamente a contribuição dessa carga nesse ponto, dessa carga nesse outro ponto, vai ser dada exatamente por essa diferença vetorial, né? Tanto o campo quanto o potencial vai depender dessa distância. E aí, pessoal, né, nós sabemos, né, já também de aulas anteriores, que os potenciais, né, retardados, né, tanto o potencial escalar elétrico quanto o vetorial magnético, eles são dados por essas integrais, né, 1 sobre 4π integrado no volume, ρ de R', T', dV', R menos R', e o A dado por essa expressão, né, μ0 4π integrado JR', T', na mesma, dependendo dessa distância, que o módulo dessa distância é R menos R' aqui, ó, tá? Em ambas as situações, tanto para o potencial escalar como potencial vetorial, elétrico e magnético. Bem, esses potenciais retardados, esse T', né, eu não falei aqui, mas esse T' ele satisfaz, né, a questão da causalidade, né, é o tempo atrasado, né, ou o tempo retardado, para não violar a causalidade. Então você tem que esse T' ele é T menos o módulo de R menos R', que é essa distância, dividido por C, tá? Então tá aqui, essas soluções são conhecidas lá dos potenciais de Lennard-Wiesch, né, ou potenciais de retardamento, ou potenciais retardados.
são dados por essas expressões, tá? Então, perceba uma coisa interessante, né? Se é dado os potenciais φ e A, então você pode, né, a partir desses potenciais, determinar os campos físicos, né? Quais são os campos físicos? Os campos físicos são E e B, né? Campo elétrico e campo magnético. O campo magnético é o rotacional de A, ou seja, ao resolver o potencial A, se eu conheço a minha configuração, de cargas e correntes, né? Se eu conheço J e ρ, então eu posso resolver essa integral e encontrar o A e o φ. Com essas duas soluções, né? A partir das fontes, eu fazer essa integral e determinar quem é A e quem é φ, eu posso determinar os campos físicos, né? Então, o rotacional desse A, aqui, ó, eu determino o B, que é o campo físico, né? O campo magnético, e menos o grade do potencial φ menos a derivada no tempo do A vai me dar o campo elétrico, tá? Então, pois bem, né? Também sabemos, né, da expansão multipolar, né? Que nós já fizemos também aqui em aulas anteriores aqui no canal, né? Então aqui aparece 1 sobre R menos R', aqui 1 sobre R menos R' também. E aqui no tempo de retardamento também aparece esse termo. Então 1 sobre R menos R', por expansão multipolar, nós podemos mostrar que isso é análogo a uma expansão inteira, então você vai encontrar termos de 1 sobre R, mais esse termo, mais esse e assim por diante. Né? Essa expressão pode ser escrita a partir dessa decomposição. Né? Então você tem esse primeiro termo, é o termo chamado de monopolo, né? Contribuição de monopolo, dipolo, quadrupolo e assim por diante, conforme a tua expansão. Né? Então o que eu quero te dizer é que quanto mais esse R estiver distante da tua fonte, né? Aqui de mais Q de menos Q, mais essa aproximação aqui vai necessitar de menos termos, né, nessa expansão. Se você tiver uma distância muito próxima aqui das tuas cargas, da tua configuração de cargas, das tuas cargas e correntes, das tuas fontes, você tem que acrescentar termos a mais nessa expansão. Né? Então, quem vai me dizer, né, exatamente aonde eu vou truncar essa série é exatamente qual é o ponto em análise para eu determinar esse campo E e B ou φ e A aqui, que é o nosso R. Se esse R estiver muito próximo das tuas fontes, você tem que ir mais além na tua expansão para garantir que ela converja para um certo valor. Né? Caso contrário, se esse ponto estiver muito distante, então você precisa pegar poucos termos dessa série. Tá? Então, nós vamos aplicar aqui exatamente o caso de um dipolo elétrico pontiforme, ou seja, quando você está a uma certa distância, né, você consegue enxergar aqui, quando você está a uma distância muito próxima da tua fonte, você consegue enxergar aqui as dimensões desse dipolo. Agora, se você estiver numa região muito longínqua, né, esse R muito longe aqui, né, você vai ver que essas duas cargas, elas praticamente uma vai estar sobre a outra. Né? As dimensões desse dipolo, essa distância D, essas dimensões são desprezíveis. Então, esse dipolo vai se comportar como uma configuração de carga pontual. Né? Então, para um dipolo elétrico pontiforme oscilante, nós temos que esse 1 sobre R menos R', que aparece aqui, 1 sobre R menos R', 1 sobre R menos R', e esse termo aqui, praticamente ele vai ser dado por 1 sobre R. Claro, isso é uma aproximação. Tanto é que esse aqui é do tipo de caso ideal de uma antena. Então é essa aproximação que nós vamos considerar. Né? Ou seja, se você tiver uma distância muito longe das tuas fontes, das tuas cargas, né, do teu dipolo, as dimensões deles são desprezíveis, logo você pode desprezar termos, essa contribuição, essa e as outras que virão. Eu vou dizer que esse termo é aproximadamente 1 sobre R. Tá? E 1 sobre R é uma contribuição do tipo carga pontiforme, por isso que esse nome, dipolo elétrico pontiforme e oscilante, porque vou já falar que essas cargas vão obedecer funções trigonométricas, né? Seno e cosseno. Logo você pode dizer que ele é também oscilante. Tá?
Lá na frente eu vou falar sobre isso. Então, além disso, então, eu fiz a primeira aproximação de Hertz, né, o dipolo elétrico pontiforme oscilante, escrevi dessa forma. E aí, nós sabemos também que a corrente elétrica ela é dada por uma integral de J escalar ds. J é a densidade de corrente, S é o elemento de área. Então, essa integral aqui é a minha corrente. Então, veja, se eu integrar toda essa expressão em relação ao comprimento Z aqui, ó, que é onde está alinhado, onde está direcionado o meu dipolo. Então, se eu fizer uma integral ao longo de Z, ao longo de um comprimento, eu integro esse lado e integro esse lado, em relação ao comprimento, em relação ao comprimento. Então, essa integral vai ficar uma integral tripla de J ds dz ou dl vai dar um dv. Então, a integral tripla de J dv é equivalente a uma integral no comprimento em Z. Então, essa integral tripla de J dv ela pode ser reescrita com uma integral de linha em Z, por exemplo, de I. I dz integrado, uma integral em linha. É equivalente à integral tripla de J dv. Tá? Então, aplicando isso para o nosso potencial escalar magnético, nós escrevemos o A como uma aproximação, tá? μ0 4π, I dz, claro, esse potencial, esse momento de dipolo está orientado ao longo do eixo, esse comprimento está orientado ao longo do eixo Z. Então, aqui, o que vai entrar aqui, já que é IJDL, né? I é igual a integral de JDS ou integral de IDL é igual a integral tripla de JDV. Então, você vai ter que esse camarada aqui é IDZ. O A, né? Ele vai estar exatamente orientado ao longo do eixo K aqui, né? Que é o K é ao longo do eixo Z, de acordo com o nosso desenho aqui do dipolo, tá? Essa integral em linha em Z vai de menos D sobre 2 até aqui D sobre 2. Então, quando você fizer essa integral, note, você vai ter aqui, né? Esse T' é o tempo de retardamento. O tempo de retardamento é T menos R', de acordo com a nossa aproximação. R', vai ser o nosso próprio R. Então, esse camarada aqui fica T menos R sobre C. É o tempo retardado. Então, o tempo T menos R sobre C. Então, essa expressão aqui, vou continuar, vou reescrevê-la. E aí, colocando aqui embaixo, né, que você pode notar, aqui você pode tirar o μ0 4π. Essa corrente, ela não depende, esse T', né? Esse T', quando você fizer a integral, né, você pode, veja, as variáveis que tem aqui não dependem de Z'. Apesar do R ter um Z, esse Z não tem nenhuma dependência aqui nesse argumento da variável Z', somente de Z. Então, essa corrente ela é constante em relação a essa integral. Pode sair esse R também, né? Esse R é o vetor posição, é x² y² mais z² raiz quadrada. E aí fica uma integral nesse limite de dz'. E o K-chapéu é um vetor constante, também sai. Então, fica o próprio Z nesse intervalo da D. Então, o potencial escalar, o potencial vetorial magnético, ele é aproximadamente dado por essa expressão aqui que nós acabamos de encontrar, né? μ0d 4π sobre R, a corrente elétrica calculada no tempo retardado, K-chapéu. Então, nós sabemos que esse P, que é o momento de dipolo, né, que nós já falamos sobre ele aqui anteriormente, né, na página anterior, ele é dado pelo produto do módulo de uma das cargas vezes o comprimento L. Então, se esse P ele varia no tempo, né, só uma discussão aqui, se esse P varia no tempo, então essa variação no tempo ela pode vir de duas formas, né? Pode ser uma variação no tempo tanto da carga quanto do comprimento. Então, no nosso caso aqui, né, nós vamos assumir que essa dependência no tempo do momento de dipolo mora pura e exclusivamente no Q. Ou seja, os valores dessas cargas elas irão mudar.
mudar de uma forma oscilante, de uma forma periódica, obedecendo uma função do tipo seno ou cosseno. E esse L, essa distância entre as cargas, o nosso D, ele vai ser fixo, tá? Mas também você pode fazer análise considerando o Q fixo e o L variável, essa distância D variável, tá? Apesar de eu assumir isso aqui inicialmente, né, que esse Q é um Q de T e tem uma dependência do tipo Q0 cosseno de ômega T, onde Q0 é o módulo inicial dessa carga e a parte oscilante mora no cosseno de ômega T. Ômega é a frequência dessa mudança no tempo de Q. Apesar de eu assumir isso agora, os nossos resultados eles serão obtidos de forma genérica. Não há perca de generalidade nos resultados, apesar de nós estarmos assumindo esse tipo de situação, tá? Então, continuando. Então, o nosso Q aqui que eu vou relacionar não é o Q de T, é o Q de T', né? É o tempo retardado. Então, vai ficar Q0 cosseno de ômega T', onde T' é T menos R sobre C. Então, é importante prestar muita atenção nessa passagem, porque ela vai ser fundamental para o resto das conclusões que virão, tá? Então, se você derivar o Q em relação ao T, derivada da carga em relação ao tempo é a nossa corrente elétrica. Então, a nossa corrente elétrica já aparece aqui, ó, dentro do nosso I. Então, a ideia é escrever esse A, o potencial vetor magnético, em termos do momento de dipolo. Então, vou escrever, vou relacionar essa corrente elétrica aqui com o nosso momento de dipolo, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo essa passagem. Então, a nossa corrente é dQ dt, então deriva esse camarada aqui em relação ao tempo. Então, é super tranquilo, dá esse resultado. O nosso P é QL, assumindo que nós consideramos aqui que o Q varia no tempo e o L é fixo, o L é a distância entre as duas cargas no nosso dipolo. Essa distância aqui é o nosso D na direção K. D na direção K. Q0 cosseno de ômega T', né? Onde o T' é o tempo retardado, tá? Só para lembrar. Se eu derivar o P em relação ao tempo, dá o P ponto, né? É uma notação, a derivada do P em relação ao tempo. Deriva essa expressão em relação ao tempo, eu obtenho essa. Então, o que você pode notar é que esse resultado tem um seno, aqui a derivada do P em relação ao tempo, e a nossa corrente também tem um seno, olha, o mesmo termo, tem um Q0 e tem um ômega. Então, eu posso relacionar a corrente com a derivada do momento de dipolo, né? A primeira derivada. Então, se você faz essa conexão entre essa linha e essa, a relação, então o nosso potencial vetorial magnético, onde tem uma corrente aqui, então fica esse DI, tempo retardado, K-chapéu, isso vai dar exatamente P ponto T menos R sobre C, P vetor, né? Aqui, ó, tá? Então, você acaba de escrever o nosso potencial vetorial magnético em termos que estava escrito em termos da corrente em função da derivada no tempo do momento de dipolo, tá? Você pode reescrever isso aqui, né, esse A, como sendo um AZ na direção K-chapéu, né? Isso ainda continua uma aproximação devido lá à expansão multipolar que nós fizemos, tá? Então, nós podemos escrever esse A como sendo o A é exatamente uma componente Z na direção K, porque esse P está pura e exclusivamente na direção K. Então, ele não tem componente X nem Y, só componente, esse termo inteiro aqui, né, na verdade, desculpa, vai ter uma contribuição na direção Z, tá? Então, tá aqui, eu posso escrever desse jeito, onde o AZ é dado por essa expressão aqui, ó, tá? Então, nós acabamos de obter o nosso potencial vetor, né, que é um dos objetivos dessa aula. Vamos agora atrás de obter o potencial escalar, tá? Para isso, pessoal, nós vamos usar o chamado calibre de Lorentz, né? Então, nós podemos encontrar, né, o nosso φ. Então, se eu conheço A, nós já determinamos, eu vou calcular o div de A, depois igualar com menos, né, passando para o outro lado aqui, ó,
vou igualar com menos 1 sobre c quadrado derivado do φ no t. E aí eu vou resolver a equação diferencial para φ no tempo, desculpa, e obter a solução para φ. Tá? Então, vou primeiro calcular o div de A. Então, o div de A vai ser... Então, o div o que é? Em coordenada cartesiana derivada em x, y e z. Como A só tem a componente z, então a única derivada que vai sobreviver dessa operação é a derivada de z em relação a AZ, que é a componente dada aqui em vermelho. Então, você vai escrever aqui e você vai derivar em relação a z. Note que aqui o R mora um Z, tá? Aqui dentro também mora um Z. E esse P ponto, eu aconselho, né, vocês que irão fazer aí as passagens, eu aconselho sempre olhar quem é P ponto de telinha. P ponto de telinha é essa expressão aqui, ó. Então você vai olhar ela, substituir no lugar de P' aqui, ó. P ponto, né? Essa expressão você vai substituir aqui, ó, e vai aplicar a derivada do produto. Deriva o primeiro e conserva o segundo, mais conserva o primeiro e deriva o segundo. Tendo o cuidado que vai dar termos de regra da cadeia aqui, tá? Então, depois de uma certa álgebra, de um certo cuidado, você encontra que o div de A ele vai ser dado por esse termo aqui, ó, fora do parênteses, já fatorado, com esse termo dentro do colchete, tá? Esse μ0 eu sei que é 1 sobre ε0 c quadrado. Esse z em coordenada polar, né, ou esférica, r cosseno θ, não, esférica, perdão, zr cosseno θ, né? Então, se você olhar aqui, o z ele é a projeção do r aqui, ó. Então, a projeção, quando você quer pegar um vetor e projetar na direção do outro, você usa o cosseno desse ângulo, cosseno de θ. Então, zr cosseno θ, tá? Então, substitui aqui, o μ0 substitui essa expressão, e aí, organizando os termos, você vai mostrar que o div de A é esse termo aqui, ó, dado por, aqui você vai simplificar, tem um R com R daqui, vai dar um R embaixo somente, e esses termos dentro do colchete, onde o T' é ainda o tempo retardado, tá? E esse R que aparece aqui ao longo de todas essas operações de derivada e tal, é dado exatamente por essa expressão que nós já vimos falado anteriormente. Por fim, então, continuando usando a definição do calibre de Lorentz, né? O div de A vai ser igual a menos 1 sobre c quadrado derivado do φ no t. E aí você já tem o div de A aqui, ó. Então, esse c quadrado você pode cancelar com esse sinal de menos vai distribuir do outro lado, exatamente aqui dentro desse colchete. Então, esse cara fica menos, esse camarada fica mais, né? Aqui, ó, menos e mais, troca de sinal. E aí você fica com uma derivada do φ no tempo de toda essa expressão. Então, você tem uma equação diferencial em relação a φ e você vai aplicar aí integração método das variáveis separáveis, né? Então, você passa o dt para lá e integra o lado direito e o lado esquerdo. Então, quando você faz isso, a integral aqui vai ficar uma integral de d-rom de φ igual a toda essa expressão. A derivada no tempo, ela não recai nem aqui. Aqui não depende do tempo, aqui também não. A única dependência do tempo mora aqui, dentro do T'. Lembra que o T' é t menos r sobre c. Então, é exatamente aqui onde vai cair a integral em dt. Aqui, né? Aqui, na verdade, é d-rom de t, né? Faltou essa correção aqui, me perdoe. Aqui também, todos esses outros termos são constantes em relação à variação t. E a única dependência em t mora dentro do p. Aqui também é d-rom de t. Então, se é uma integral indefinida, tudo isso vai ter um resultado aqui a menos de uma constante, que eu chamei de k. Claro, quando você integrar aqui desse lado, né, vai dar d-rom de φ, vai dar φ menos φ0. Esse φ0 depende de uma escolha, né, de um referencial, né? A gente chama liberdade de calibre, né? A gente já sabe de aulas anteriores que os calibres mais conhecidos são o calibre de Coulomb e o calibre de Lorentz. Mas aqui eu posso considerar que esse φ
é exatamente menos essa constante para você anular. Esse φ0 vai anular essa constante. Então, o teu φ ele vai ser dado basicamente por resultado dessa integral, sem constante alguma, né? Lembra que o φ ele não é físico, né? O que é físico é os campos elétrico e magnético, tá? Então eu posso fazer essas escolhas tranquilamente aqui, tá? Então, continuando, então você pode, né? Quem é esse P'? Você vai substituir essa integral aí, integral de P ponto dt, d-ROM de t, né? Então você vai substituir quem é P ponto, essa expressão com seno, então vai ficar uma integral super simples de fazer, de seno e tal. E aí você pode mostrar depois de uma álgebra, né, que essa integral de P ponto d-ROM de t é o P de t'. E essa integral aqui de P d-ROM de t, lembrando que o nosso P é dado por essa expressão aqui, ó, como nós assumimos, mas isso não vai perder a generalidade do resultado, você pode mostrar que essa integral vai dar menos P ponto t' sobre ômega quadrado. Esse ômega quadrado corta com ômega quadrado, menos com menos dá mais. Aí você vai agrupar os termos e tal. Esse φ0 você iguala exatamente com essa constante para eliminar. Então, o teu φ é o resultado somente dessas duas integrais. Então, o teu φ de RT vai ser dado por essa expressão. E aí, olha só que interessante, né? Nós obtivemos o nosso potencial escalar elétrico. E aí, esse t', lembra que é T menos R sobre C. E aí nós vamos fazer análise de cada termo. Note que o potencial escalar, vetorial, nós obtivemos e ele só tinha um termo. E não fizemos esse tipo de análise que vamos fazer para o potencial escalar elétrico. Agora, para o potencial escalar elétrico, nós obtivemos dois termos. Um que é proporcional a P e um termo que é proporcional a P ponto. Esse P eu estou chamando que é uma contribuição de pequena distância. E esse outro, uma contribuição para grande distância. O que significa isso na prática, né? Então, se você estiver num ponto aqui, muito próximo da tua fonte, então esse ponto próximo, a contribuição mais relevante para ele vai ser exatamente esse termo aqui, ó. Esse fator multiplicado por esse termo, que vai dar aqui a contribuição para pequenas distâncias. E se essa distância R tiver uma posição muito grande, longe dessa fonte, então esse termo multiplicado com o segundo vai dar o que eu estou chamando das contribuições para grandes distâncias, né? Grande distância e pequenas distâncias da fonte, tá? E aí, olha só que interessante, né? A gente já viu em aulas anteriores que o potencial do dipolo eletrostático, ele é dado, né? O potencial do dipolo eletrostático, ou seja, não tem variação no tempo, ele é dado por essa expressão. Então, esse R aqui, tu pode escrever como sendo esse R aqui, esse mesmo R aqui, é o R módulo R chapéu. E esse P é o P K chapéu. Então, tu vai ter um produto escalar entre R chapéu e K chapéu. R chapéu está para cá, ó, e K chapéu está aqui. O produto escalar, módulo primeiro é 1, módulo segundo é 1, cosseno do ângulo entre eles. Vai dar um termo de cosseno. O módulo de R chapéu é 1, né? O módulo de P é P, cosseno de θ, vai dar um R em cima, com R cubo, simplifica, dá um R quadrado. Então, esse aqui é o potencial de dipolo eletrostático, ou seja, você está considerando as distribuições, né, em equilíbrio eletrostático, não há movimentação de cargas e correntes, né, está tudo em repouso, em equilíbrio, né? As correntes são correntes estacionárias, etc. Então, nesse regime, nessa situação, você tem que esse potencial de dipolo é exatamente esse termo aqui, ó. Você tem P cosseno θ, 4πε0 vezes R quadrado. Está aqui, ó. Então, essa primeira contribuição, esse produto com esse primeiro termo, dá a contribuição que eu chamo de pequenas distâncias. Por quê? Porque a distância é tão pequena, aqui o R é tão próximo da tua fonte, que a interação entre as cargas no ponto considerado, que eu chamei de R muito próximo,
distância pequena, é uma interação a curta distância, é uma interação instantânea. O que vale é o potencial eletrostático. Não há contribuições de retardamento. O tempo que leva a radiação para sair da carga, para chegar no ponto, a contribuição é instantânea. A velocidade da luz, o retardamento ele é desprezível. Então, esse primeiro termo aqui eu chamo de contribuição de pequena distância e é basicamente o termo de potencial, contribuição de dipolo eletrostático. Um resultado bem bacana, bem legal aqui da nossa aula. E aí, para deixar a aula mais completa, eu vou calcular a razão entre esse segundo termo e o primeiro. E aí, vamos lá, se você calcula P ponto sobre C dividido por P sobre R, eu quero comparar esses dois valores. Quando você quer comparar dois valores, você divide um pelo outro. Vou calcular o módulo e proporcionalmente esse termo vai dar quanto, né? Então você pode mostrar depois de uma certa álgebra novamente, lembrando que o P ponto e o P são dados por essas expressões aqui que nós já escrevemos, né? O P está aqui, ó, e o P ponto aqui. Então você vai dividir um pelo outro, tendo cuidado com esses termos de C e R. Você pode mostrar que isso vai dar ômega R sobre C, proporcionalmente a esse termo. E aí, quem é C? C é a velocidade da luz, né? Usa a relação trigonométrica, a relação fundamental lá da ondulatória. A velocidade da luz é lambda ni, lambda é o número de onda e ni é a frequência. O ômega é 2π vezes ni, corta ni com ni, fica 2πr sobre lambda. E aí, esse termo, esse 2π é um número, pode sair, ele é proporcional basicamente a R sobre lambda. Então, essa razão é basicamente proporcional a R sobre lambda. E aí, nós sabemos que do circuito de corrente alternada, que é o circuito que o Hertz, né, considerou nos seus experimentos aqui de 1887, esse lambda, né, que aparece aqui, ele é C sobre ni. C é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, e ni é a frequência convencional de qualquer circuito de corrente alternada, que é em torno de 60 Hz. Quando você divide um pelo outro, você vai encontrar que esse lambda é aproximadamente 5 vezes 10 a sexta metro, ou, se preferir, 5.000 quilômetros. Então, o que eu quero te dizer é que se você tiver numa região, né, esse R sobre lambda, esse lambda é em torno de 5 vezes 10 a sexta metro. Então, esse R sobre lambda ele pode assumir dois valores, né? R sobre lambda é muito menor que 1 ou muito maior que 1. Essa região onde ele é muito menor que 1, eu chamo de zona próxima. E aí, essa região onde R sobre lambda é muito maior que 1, eu chamo de zona de onda ou zona distante. Então, esses dois casos são exatamente o ponto muito distante da fonte, é a zona de onda, onde R sobre lambda é muito maior que 1, ou esse ponto R é muito próximo da fonte, R sobre lambda é muito menor que 1, chamado de zona próxima. E aí, quando você compara, né, esses resultados, né, se R é muito próximo da fonte, acaba que esse lambda ele é muito grande, comparado com essa distância, né? R muito próximo da fonte. E aí essa razão dá muito menor que 1. E aí a contribuição vai ser exatamente somente o primeiro termo, é o caso eletrostático, ou seja, não haverá variação no tempo do teu potencial, a interação é instantânea. Esse R sobre C, lembra que aqui tem R menos R' sobre C. Então essa distância R menos R' sobre C é desprezível, o nosso T' é igual a T. Então, toda dependência do teu potencial é somente na variável R. O T some. Isso para pequenas distâncias. Você está na chamada zona próxima. Já quando esse R é tão longe, é tão grande quanto o teu lambda, então essa razão aqui vai dar muito maior que 1. Você está na zona de onda. Esse termo é desprezível, não existe e vai ter somente uma contribuição dominante desse segundo termo, que é P ponto sobre C. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!